Você já sentiu suas pernas fraquejarem sem motivo? Como se, de repente, elas simplesmente não respondessem com a mesma firmeza de antes. Mesmo comendo bem, mesmo se movimentando todos os dias, algo parece estar diferente. A força que antes era natural agora exige mais esforço, mais atenção, mais cuidado. Se isso já aconteceu com você, saiba, você não está sozinho. E mais, pode ser o sinal de algo que muita gente ainda ignora, mas que está afetando silenciosamente milhares de pessoas depois dos 60 anos. A sarcopenia. A sarcopenia é o nome técnico, mas na prática, é aquele cansaço que aparece ao subir escadas, o desequilíbrio ao se levantar rápido, o medo de cair ao caminhar no supermercado. É a perda muscular que não dá aviso. Ela acontece aos poucos, mas quando se percebe, já mudou o ritmo da vida. E o mais preocupante, isso pode ocorrer mesmo quando se tem uma alimentação considerada boa ou uma rotina aparentemente ativa. É aqui que entra uma verdade pouco falada, e que pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde a partir de hoje. Porque não basta comer, é preciso saber o que está faltando no seu prato. E na maioria dos casos, o problema está exatamente nisso, na ausência de nutrientes específicos que são indispensáveis para manter a musculatura ativa, estável e protegida. Talvez você esteja vivendo isso agora, aquele momento em que se pergunta se o que sente é apenas o tempo passando, ou se existe algo a mais acontecendo dentro do seu corpo. E a resposta, muitas vezes, está nos bastidores da alimentação. O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque há compostos naturais que têm um impacto direto na recuperação da força, na prevenção de quedas e até mesmo na sua capacidade de continuar fazendo as atividades que ama com autonomia e leveza. Fica comigo até o final, porque esta conversa pode revelar um caminho simples, prático e profundamente transformador. Um caminho que começa por dentro, com pequenas decisões diárias, conscientes, e com o olhar atento àquilo que ninguém está te dizendo sobre envelhecer com vitalidade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. A verdade é que existe uma condição silenciosa que vem ganhando cada vez mais atenção entre médicos e especialistas em saúde do envelhecimento. E ela tem um nome que quase ninguém conhece, mas que está por trás de boa parte da fraqueza muscular que muitos idosos enfrentam: sarcopenia. Parece complicado, mas o significado é bem direto. Sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular. E ela não aparece de repente, com o aviso claro. Ela se instala aos poucos, no ritmo das décadas, até que um dia você percebe que levantar de uma cadeira já não é tão simples, que carregar as sacolas do mercado pesa mais do que antes, e que aquela caminhada gostosa se transformou em um esforço extra. O que mais assusta os médicos é justamente isso: o fato de a sarcopenia avançar em silêncio, sem dor aparente, sem febre, sem sintomas gritantes. Só um cansaço estranho que vai se acumulando. E, muitas vezes, é confundido com coisa da idade, o que leva muita gente a ignorar os primeiros sinais. Mas os estudos mostram que essa perda muscular, quando não tratada, pode se transformar num problema sério. Aumenta o risco de quedas, dificulta a recuperação de cirurgias, compromete o equilíbrio e a autonomia, e, em alguns casos, leva à dependência total. Por isso, os médicos hoje consideram a sarcopenia uma das maiores causas ocultas de perda de qualidade de vida depois dos 60. Mas aqui vem uma parte essencial que ninguém te conta: a sarcopenia não é inevitável. Ela pode ser desacelerada, controlada e até revertida com hábitos simples, se começarmos no momento certo. E esse momento é agora. Quanto mais cedo o corpo recebe os estímulos certos, maiores as chances de recuperação. E quando falo em estímulos, não estou falando de academia pesada nem de remédios caros. Estou falando de decisões diárias, de pequenas ações que geram um impacto enorme no longo prazo. Uma das primeiras recomendações médicas para quem quer enfrentar a sarcopenia de forma natural é garantir o consumo regular de alimentos que sustentam a saúde muscular. Um deles é a clara do ovo. Barata, acessível e fácil de preparar, a clara é uma das melhores fontes de proteína pura, aquela que o corpo aproveita quase 100%. Uma dica simples: você pode cozinhar 2 ovos pela manhã, separar as claras e comer com um fio de azeite e uma pitada de cúrcuma. Pronto! Um café da manhã funcional, leve e rico em proteína de alta qualidade. Outra opção maravilhosa é o iogurte natural sem açúcar com uma colher de sementes de chia.
As sementes incham em contato com o líquido e formam um gel que ajuda na digestão, ao mesmo tempo em que entrega fibras e proteínas que sustentam a massa magra. O segredo está na constância. O corpo responde ao que oferecemos a ele todos os dias. E quando damos os nutrientes certos, ele começa a reagir. Começa a recuperar o que parecia perdido. Esse é o verdadeiro bastidor da transformação. Perceber que não é sobre fazer grandes mudanças de uma hora para outra, mas sim sobre fazer escolhas pequenas, conscientes, que se somam e viram uma nova realidade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Escreve nos comentários só para eu saber que você tá aqui. Agora entendi o que faltava. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um detalhe que passa despercebido por muita gente, mas que pode fazer toda a diferença na luta contra a perda muscular: a força escondida nas frutas. Sim, aquelas que estão no seu quintal, na feira do bairro ou mesmo na fruteira da cozinha. O que pouca gente sabe é que algumas frutas carregam verdadeiros aliados naturais contra a sarcopenia, com nutrientes que o corpo reconhece, absorve com facilidade e transforma em combustível para os músculos se manterem firmes, ativos e protegidos. Pesquisas recentes mostram que certos compostos bioativos presentes nas frutas têm um impacto direto na preservação da massa magra, principalmente em pessoas com mais de 60 anos. E isso não é papo de laboratório distante. É algo que você pode aplicar hoje mesmo, com escolhas simples no café da manhã ou no lanche da tarde. Frutas ricas em vitamina C, por exemplo, como a acerola e o kiwi, ajudam na produção natural de colágeno. E por que isso importa? Porque o colágeno é uma estrutura essencial que sustenta não só a pele, mas também os músculos, articulações e tendões. É como se fosse a cola que mantém tudo unido e funcionando bem. Quando o corpo tem colágeno suficiente, ele consegue se recuperar melhor, sustentar o movimento e evitar aquela sensação de fraqueza que pega muita gente de surpresa. Outra fruta poderosa nessa jornada é a banana. Além de ser deliciosa e prática, ela é uma fonte natural de potássio e magnésio, dois minerais que ajudam a evitar cãibras, fortalecem os músculos e dão mais resistência para atividades simples do dia a dia, como caminhar ou subir escadas. Uma banana amassada com uma colher de aveia no meio da manhã pode ser um lanche perfeito para quem quer manter os músculos ativos e bem nutridos. E se quiser reforçar ainda mais, adicione um fiozinho de mel e um toque de canela. Combinação simples, saborosa e cheia de benefícios. A manga é outra fruta que merece destaque. Rica em antioxidantes e vitaminas do complexo B, ela ajuda na regeneração celular e dá suporte ao metabolismo muscular. Muitos médicos estão recomendando o consumo frequente da manga justamente por isso. Ela atua no bastidor do corpo, ajudando na recuperação da energia e na prevenção da fadiga muscular. E quando combinada com uma proteína leve, como iogurte ou queijo branco, ela se transforma em um reforço completo. A grande verdade oculta aqui é que não se trata de fazer uma dieta restritiva, cheia de regras e proibições. Trata-se de mudar a mentalidade, enxergar os alimentos como aliados, como ferramentas que trabalham a favor do seu corpo. E quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Porque a transformação não precisa ser radical. Ela pode ser doce, colorida e até prazerosa, como morder uma fruta madura no ponto certo, sabendo que aquilo está te ajudando a caminhar com mais firmeza. E tem mais, porque essas frutas não atuam sozinhas. Elas fazem parte de uma estratégia maior, que envolve equilíbrio, variedade, principalmente, consistência. O que você coloca no prato hoje pode ser o que te impede de cair amanhã. E não é exagero, é ciência, é cuidado, é uma decisão consciente de cuidar do corpo com carinho e intenção. Comenta aí. Quero minha força de volta. E se eu te dissesse que, entre todas as escolhas possíveis para começar bem o seu dia, uma das mais poderosas está na fruteira da sua casa? A banana, com toda a sua simplicidade, tem um poder que vai muito além do sabor adocicado e da praticidade. Ela é uma das frutas mais completas para quem deseja manter as pernas fortes, os músculos ativos e o corpo mais equilibrado. O que parece apenas um lanche leve, na verdade, é um verdadeiro combustível para o corpo, principalmente para quem está na fase da vida em que cada passo deve ser dado com mais consciência e cuidado. Pesquisas mostram que o potássio presente na banana atua como um regulador natural dos músculos, prevenindo contra cãibras, espasmos e aquela sensação incômoda de rigidez que costuma aparecer depois de um esforço maior.
Além disso, esse mineral ajuda a equilibrar os fluidos do corpo e a manter a pressão sob controle, o que também impacta diretamente na disposição física e mental. Mas o que pouca gente sabe é que o magnésio presente na banana complementa essa ação, auxiliando os músculos a relaxarem após o uso e ajudando até mesmo na qualidade do sono, algo essencial para a recuperação do organismo. E quando a gente fala de energia, a banana é insuperável. Ela fornece glicose de liberação lenta, ou seja, não causa picos bruscos de açúcar no sangue. Isso significa mais energia estável ao longo do dia e menos sensação de fraqueza ou tontura, que tantas vezes são atribuídas apenas à idade, mas podem ser sinal de alimentação insuficiente ou desequilibrada. Começar o dia com uma banana pode, sim, mudar a forma como seu corpo se comporta até o fim da tarde. E mais, pode melhorar seu humor, sua atenção e até sua segurança ao caminhar. Uma forma prática e deliciosa de aproveitar tudo isso é preparar um prato que já virou um queridinho entre os idosos que buscam uma vida mais ativa. Basta amassar uma banana bem madura, misturar com 2 colheres de aveia e polvilhar um pouco de canela. Se quiser, pode acrescentar um fio de mel puro ou umas gotinhas de limão para realçar o sabor. Essa combinação é perfeita porque a aveia oferece fibras que melhoram o intestino, sustentam a saciedade e também ajudam na construção muscular, enquanto a canela atua como um anti-inflamatório natural, ajudando a reduzir pequenas dores e desconfortos que surgem com o tempo. Esse tipo de café da manhã não só fortalece o corpo, como também fortalece a sua mentalidade. Porque quando você escolhe cuidar de si com carinho, cada refeição deixa de ser apenas comida e se transforma em um gesto de valorização, de respeito com a própria história. A banana, nesse contexto, vira símbolo de uma mudança maior. A decisão de se priorizar, de prestar atenção nos sinais do corpo e agir antes que a força vá embora de vez. E o mais bonito disso tudo é que não exige dinheiro, não exige milagre, nem uma lista interminável de regras. Só precisa de intenção. E essa intenção, quando cultivada todos os dias, muda o ritmo da vida. Ela traz de volta aquilo que parecia perdido: energia, firmeza, coragem. Escreve aí embaixo só para eu saber que você tá aqui. Estou despertando para isso. E falando em escolhas que mudam a forma como o corpo envelhece, tem uma fruta que costuma ser subestimada, mas que, na verdade, guarda um segredo poderoso nos bastidores da saúde muscular. O abacate. Sim, aquele mesmo que muita gente só lembra de consumir com açúcar ou em vitaminas antigas da infância. O que poucos sabem é que o abacate é quase um suplemento natural, só que muito mais saboroso, acessível e livre de efeitos colaterais. Dentro dele existe uma combinação rara de gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais que atuam diretamente na proteção e preservação da massa magra, aquela que o corpo tanto precisa manter para continuar firme, estável e forte com o passar dos anos. A gordura que existe no abacate não é daquelas que fazem mal, muito pelo contrário. São os chamados ácidos graxos monoinsaturados, os mesmos encontrados no azeite de oliva, que ajudam a reduzir inflamações no corpo, melhoram a absorção de nutrientes, principalmente, alimentam as células musculares com energia de longa duração. Quando você consome esse tipo de gordura com regularidade, o seu corpo começa a funcionar de forma mais inteligente. Gasta menos massa muscular para gerar energia e passa a preservar o que tem de mais precioso na fase madura da vida, a força. Um estudo publicado por uma universidade americana mostrou que idosos que incluíam fontes de gordura saudáveis na alimentação apresentavam menor perda de massa muscular ao longo dos anos, além de mais disposição física para as tarefas do cotidiano. E isso não tem nada a ver com fórmulas complicadas. O impacto vem de decisões simples, como colocar 3 colheres de abacate amassado no pão integral ao invés de margarina ou requeijão. Ou ainda misturar o abacate com gotas de limão e um toque de sal marinho, formando uma pastinha que pode acompanhar bolachas de arroz, torradas ou até mesmo legumes cozidos. Outra forma gostosa e eficiente de consumir o abacate é pela manhã, misturado com cacau em pó e uma colher de mel, criando uma espécie de mousse saudável que agrada até quem tem paladar mais exigente. Essa receita, além de dar saciedade, entrega energia estável por várias horas e ainda atua como um reforço natural contra a perda muscular silenciosa. É a combinação perfeita entre sabor, nutrição e funcionalidade. E o mais bonito de tudo isso é que o abacate também contribui para a saúde do cérebro e do coração, ou seja, um alimento completo,
que cuida de todo o corpo ao mesmo tempo. Quando você insere o abacate na sua rotina alimentar, está fazendo muito mais do que comer bem. Está adotando uma nova mentalidade. Uma mentalidade que entende a comida como um instrumento de transformação. Que enxerga o prato como uma ferramenta de autonomia. Que não aceita mais o discurso de que envelhecer é sinônimo de enfraquecer. Porque não é. A verdade oculta é que o corpo tem uma capacidade impressionante de se recuperar, desde que receba os ingredientes certos, com consistência e intenção. E é essa consciência que muda tudo. A partir do momento em que você se dá conta do poder que tem nas mãos, cada refeição se transforma num passo firme na direção da sua independência, do seu bem-estar, da sua liberdade de movimento. E esse passo começa agora, com algo tão simples quanto um pedaço de abacate bem escolhido. Comenta. Faz todo o sentido para mim. E para quem acha que cuidar da força muscular é só questão de proteína, exercício ou suplementação, tem uma verdade oculta que pode mudar completamente essa percepção. A saúde dos seus músculos também passa pela forma como o seu corpo digere os alimentos e lida com a inflamação. E é aí que entra uma fruta muitas vezes vista apenas como refrescante ou boa pro intestino, mas que na verdade é um dos maiores aliados silenciosos na prevenção da perda muscular, o mamão. Pouca gente percebe o impacto dessa fruta no bastidor da saúde. Mas o mamão, além de leve e saboroso, é rico em uma enzima chamada papaína, um composto natural que auxilia na digestão de proteínas e reduz sobrecargas digestivas que, com o tempo, podem levar a processos inflamatórios silenciosos. E essa inflamação constante, mesmo em níveis baixos, é uma das principais inimigas da massa muscular depois dos 60 anos. É como se o corpo estivesse sempre em estado de guerra, gastando energia com pequenos focos de defesa e deixando de lado a manutenção dos músculos e articulações. Quando você inclui o mamão na sua rotina, está oferecendo ao seu corpo uma espécie de trégua. A digestão se torna mais leve, o intestino funciona melhor, e o organismo inteiro passa a operar com mais eficiência. E isso reflete diretamente na sua disposição física, no seu humor e até na sua postura. Afinal, quando o corpo não está inflamado, ele responde melhor aos estímulos, seja uma caminhada, uma subida de escada ou até mesmo o simples ato de levantar da cama. Estudos recentes mostram que pessoas com dietas ricas em frutas anti-inflamatórias, como o mamão, têm níveis mais baixos de marcadores inflamatórios no sangue. E isso está diretamente relacionado à preservação da força e da mobilidade na terceira idade. E o mais interessante é que não precisa de muito. Metade de um mamão papaya no café da manhã já é suficiente para oferecer fibras, vitamina C e beta-caroteno, que juntos formam uma barreira natural contra os efeitos do tempo no corpo. Uma dica prática que pode potencializar ainda mais os efeitos do mamão é combiná-lo com uma colher de chia ou de linhaça dourada. Além de dar uma textura gostosa ao prato, essas sementes entregam ácidos graxos essenciais que ajudam a reduzir ainda mais a inflamação, melhoram o trânsito intestinal e contribuem para a regeneração muscular. Essa mistura pode ser consumida pela manhã ou como sobremesa no almoço, e tem sido recomendada até por geriatras como parte de uma alimentação funcional voltada à longevidade. E olha que curioso, essa combinação simples também pode ajudar no sono. Quando o intestino está funcionando bem e a inflamação está controlada, o corpo entra em um estado mais propício ao descanso profundo, e o sono de qualidade é outro fator-chave na manutenção da massa muscular. Ou seja, um pedaço de mamão hoje pode significar mais força e mais energia amanhã. A grande transformação começa mesmo nesses detalhes. Não é sobre fazer mudanças drásticas, e sim sobre criar uma nova consciência alimentar, onde cada fruta, cada colher, cada refeição tem um propósito. Quando você entende esse impacto, percebe que está no comando da sua saúde, e que tem ferramentas poderosas nas mãos. E o mais bonito é que elas são naturais, acessíveis e acolhedoras, como a própria vida deveria ser. Escreve aí embaixo. Agora entendi o que faltava. E agora vem uma daquelas revelações que surpreendem, especialmente quem acredita que o envelhecimento é um processo inevitável e irreversível. Porque, na verdade, há escolhas simples que têm o poder de desacelerar esse processo, e até de reverter alguns dos sinais mais silenciosos do tempo. E uma dessas escolhas está nas frutas vermelhas. Pequenas no tamanho, mas gigantes no impacto, elas carregam um dos maiores tesouros da nutrição moderna, os antioxidantes. Frutas como morango, amora, framboesa,
cereja e mirtilo não são apenas bonitas ou saborosas. Elas são armas naturais contra a oxidação celular, um processo invisível que ocorre dentro do corpo e que, quando desregulado, acelera a perda muscular, o cansaço físico e até a fragilidade óssea. A oxidação acontece diariamente, como um subproduto natural do nosso metabolismo. Mas ela pode se intensificar com estresse, má alimentação, sedentarismo e, claro, com o avanço da idade. É aí que os radicais livres entram em cena. Moléculas instáveis que atacam nossas células, comprometem tecidos, aos poucos, fragilizam nossa estrutura muscular. E é exatamente nesse ponto que as frutas vermelhas brilham. Ricas em antocianinas, flavonoides e vitamina C, essas frutas neutralizam os radicais livres, protegem as fibras musculares e ainda favorecem a circulação sanguínea. Um estudo realizado na Universidade de Harvard demonstrou que o consumo regular de frutas vermelhas estava associado à manutenção da mobilidade e da força em mulheres com mais de 60 anos. E o mais incrível é que os benefícios foram observados mesmo com quantidades pequenas, como meia xícara por dia. Incluir essas frutas na sua rotina pode ser mais simples do que parece. No café da manhã, por exemplo, você pode misturar morangos picados com iogurte natural e uma colher de chia, criando um combo poderoso de antioxidantes, proteínas e fibras. Outra opção prática é preparar uma água saborizada com algumas amoras e folhas de hortelã. Deixe descansar na geladeira por algumas horas e pronto. Você tem uma bebida refrescante, funcional e que trabalha a seu favor mesmo enquanto você descansa. E se quiser ir além, uma salada de frutas com framboesas, mamão e banana é uma sobremesa nutritiva que nutre corpo e alma. A combinação entre as fibras das frutas e os antioxidantes cria um efeito sinérgico, que ajuda a desinflamar o corpo, melhora o funcionamento intestinal e preserva a integridade muscular. Tudo isso de forma natural, sem remédios, sem fórmulas mágicas, só com comida de verdade. Essas pequenas frutas também têm outro impacto importante. Elas nutrem não apenas o corpo, mas a mentalidade. Porque ao escolher alimentos que te aproximam da vitalidade, você está, na verdade, assumindo o controle da sua própria jornada. Está dizendo sim para um envelhecimento ativo, consciente e cheio de possibilidades. Está tomando decisões que constroem um corpo mais forte, de dentro para fora. E o mais bonito é que, mesmo com todas as mudanças do tempo, seu corpo continua respondendo quando você cuida dele com intenção. Ele quer viver. Ele quer se recuperar. Ele quer continuar firme nos seus passos. E cada colher de morango, cada punhado de amora, cada escolha consciente, é um passo a mais nessa direção. Comenta aí. Tô com você nessa jornada. E quando a gente fala de força muscular, equilíbrio e prevenção de quedas, existe um elemento que costuma ser esquecido, mas que é absolutamente essencial nos bastidores do corpo: o colágeno. Sem ele, a estrutura que sustenta músculos, tendões e articulações começa a se desgastar de forma silenciosa, como se o corpo fosse perdendo a firmeza por dentro. E é aí que entra uma fruta tão comum no nosso dia a dia que talvez você nem imagine o poder que ela tem: a laranja. Isso mesmo. Aquela fruta que muita gente associa apenas à vitamina C para prevenir resfriados. Na verdade, carrega um dos segredos mais importantes para manter as pernas firmes e o corpo em movimento. O que pouca gente sabe é que a vitamina C não atua sozinha. Ela é responsável por estimular a produção natural de colágeno no organismo. E isso faz toda a diferença, especialmente depois dos 60 anos. Com o passar do tempo, nosso corpo naturalmente reduz essa produção. E é por isso que começamos a sentir mais dores nas articulações, perda de firmeza nos músculos e maior propensão a lesões. A boa notícia é que, com uma ingestão adequada de vitamina C, o organismo encontra o estímulo necessário para continuar fabricando colágeno de forma eficiente. E aí, tudo começa a funcionar melhor, desde a pele, até os ligamentos que mantêm sua estabilidade ao andar. A laranja também oferece outros benefícios que merecem destaque. Ela melhora a circulação, ajuda na absorção de ferro, outro mineral essencial para a vitalidade muscular, e tem ação antioxidante, o que protege suas células do envelhecimento precoce. Mas mais do que isso, ela pode ser uma aliada poderosa em receitas funcionais que você pode aplicar já no seu café da manhã. Uma das combinações mais eficazes e gostosas é o suco de laranja com cenoura e cúrcuma. A cenoura entra com o beta-caroteno, que ajuda a preservar os tecidos e atua como anti-inflamatório.
Já a cúrcuma, uma raiz conhecida por seus efeitos terapêuticos, potencializa a ação antioxidante da vitamina C e ajuda a combater dores nas articulações. Basta bater o suco de 2 laranjas com meia cenoura pequena crua e uma pitada de cúrcuma em pó. Se quiser, pode adicionar algumas gotas de limão ou um pedacinho de gengibre. O resultado é uma bebida vibrante, cheia de cor, sabor e função, feita para cuidar de dentro para fora. E aqui entra uma mentalidade que transforma. Quando você escolhe começar o dia com uma bebida dessas, não está apenas tomando um suco. Está fazendo uma declaração silenciosa de cuidado com seu corpo. Está escolhendo alimentar a estrutura que te sustenta, os músculos que te carregam, as articulações que te mantêm em pé. É sobre enxergar os alimentos como parceiros de vida, como instrumentos de liberdade e autonomia. Essa mudança de percepção é o que diferencia um simples hábito de uma verdadeira jornada de transformação. Porque o que está em jogo aqui não é só a saúde, mas a qualidade de vida que você quer ter daqui para frente. E cada gole desse suco é um passo concreto nessa direção. Não tem segredo. Tem decisão. Tem intenção. E tem muito amor envolvido, consigo mesmo, com seu futuro, com sua história. Escreve nos comentários. Meu corpo merece esse cuidado. Agora eu quero abrir espaço para algo que poucos realmente exploram, mas que pode marcar uma virada significativa na sua jornada de fortalecimento muscular. Vamos falar de 2 frutas que quase nunca são lembradas quando o assunto é saúde das pernas e preservação da força. Elas não estão em todas as mesas, nem sempre aparecem nas listas tradicionais, mas escondem compostos valiosos que agem como verdadeiros aliados silenciosos da sua vitalidade. E quando incluídas com intenção, podem trazer resultados surpreendentes. Estou falando do kiwi e da uva roxa. O kiwi, apesar do tamanho pequeno, carrega uma potência nutricional que impressiona. Ele concentra uma das maiores quantidades de vitamina C entre as frutas, mais até do que a própria laranja. E como você já sabe, a vitamina C é essencial para estimular a produção de colágeno, aquele que dá estrutura aos músculos, às articulações e aos ligamentos. Mas o kiwi não para por aí. Ele também é uma excelente fonte de potássio e magnésio, minerais que ajudam a manter o tônus muscular, prevenir cãibras e equilibrar os sinais elétricos que controlam seus movimentos. Em outras palavras, ele ajuda seus músculos a funcionarem com mais precisão e menos esforço. O consumo do kiwi pode ser feito logo no café da manhã, fatiado sobre um iogurte natural, ou em pedaços dentro de uma salada de frutas com banana e mamão. Ele também vai muito bem como lanche leve entre as refeições, já que oferece energia sem pesar. E para quem tem dificuldades digestivas, ele ainda atua como regulador natural do intestino, facilitando o processo de absorção de nutrientes, algo fundamental para o corpo conseguir usar bem tudo o que recebe. E agora vamos falar da uva roxa, uma verdadeira joia da natureza. O que a torna tão especial é a presença do resveratrol, um antioxidante potente que vem sendo estudado por suas propriedades de proteção muscular e vascular. Esse composto ajuda a melhorar a circulação, reduz o estresse oxidativo e atua diretamente na preservação da massa magra, principalmente em pessoas mais velhas. E tem mais. O resveratrol também contribui para a saúde do coração, o que impacta diretamente na sua disposição, resistência física e na segurança ao caminhar. O ideal é consumir a uva com casca, pois é ali que está a maior parte do resveratrol. Pode ser em pequenas porções ao longo do dia, como sobremesa ou junto a castanhas, que equilibram o índice glicêmico da fruta. E para quem gosta de sucos naturais, uma sugestão poderosa é bater uvas roxas com beterraba e hortelã, criando uma bebida funcional que, além de refrescante, estimula a oxigenação muscular e o desempenho físico. O mais interessante é perceber como essas escolhas, apesar de simples, carregam um impacto muito maior do que se imagina. Elas não apenas alimentam o corpo, mas fortalecem a mentalidade de quem quer envelhecer com leveza, sem abrir mão da autonomia. Porque quando você decide incluir alimentos assim na rotina, está dizendo com atitudes que acredita em si. Está dizendo que merece viver com mais firmeza, mais presença e mais vitalidade. E é nesse tipo de decisão que mora a verdadeira transformação. Não nos grandes sacrifícios, mas na constância do cuidado. Nos bastidores da rotina. Nos detalhes que, quando somados, constroem um corpo mais preparado para os desafios da idade, e mais disposto para aproveitar cada momento com liberdade e alegria. Me conta aí.
Tô dando o primeiro passo. Agora que você chegou até aqui, quero te lembrar de algo muito simples, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida. Não espere perder a força para começar a se cuidar. Cada uma dessas frutas que a gente falou hoje não é só alimento. São formas naturais de recuperar o equilíbrio, reforçar sua independência e reconectar você com o seu corpo, com a sua vitalidade e com a leveza que você merece viver. A natureza oferece esses presentes todos os dias. Cabe a nós fazer uma escolha: ignorar ou aproveitar com consciência e carinho. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo com a frase: "Quero minhas pernas mais fortes". Assim eu sei que você ficou comigo até o fim, e que está comprometido com essa jornada de transformação, passo a passo, escolha por escolha. E olha, se você sentiu que esse vídeo foi útil, que te trouxe clareza ou te inspirou a cuidar melhor da sua alimentação, clica no botão de curtir. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você. E se quiser continuar recebendo essas orientações acolhedoras, práticas e cheias de verdade, se inscreve aqui no canal Segredos de uma Sábia. Toda semana tem vídeo novo pensado com muito carinho para quem quer viver com mais saúde e autonomia depois dos 60. Ah, e tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente falou hoje. Clica e continua comigo por lá, essa jornada só está começando.